Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Louvamos a Deus. A oportunidade de estar aqui, porque estar aqui hoje é um milagre. É um milagre da parte do Senhor. Daí, antes de falar um pouco, da obra do Senhor, vamos ler um texto lá no livro de Mateus. Um texto muito conhecido. Após ler o texto, falaremos um pouco sobre o Nordeste, sobre a nossa igreja no Nordeste, e aquilo que Deus tem feito, que tem feito coisas grandes naquele lugar. Louvado é o nome do Senhor. Mateus capítulo 28, é um texto conhecido, versículo 18, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Ele está em nosso meio, é uma noite de milagre, é uma noite do mover de Deus sobre a nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. Nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado é o nome do Senhor. Eu queria orar contigo. Pai, no nome de Jesus, estamos em Tua presença. E como é bom, Deus, estar em Tua casa. E ter o privilégio, Deus, de cultuar, de adorar, de glorificar o Teu nome com toda a liberdade. Nesta noite, ó Pai, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Tu és fiel e Te adoramos por isto, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Glorificamos a Deus, está aqui hoje, como falei, é um milagre, não tinha nada projetado, nada programado, e de repente orando em casa, de repente veio no desejo no coração: vai ao Rio. E falei com meu filho Pedro: Pedro, procura uma passagem para o teu pai, que o teu pai quer ir no Rio. Ele falou: pai, é louco, de repente, assim, eu digo, procura e Deus vai preparar tudo, E Deus preparou, nos abriu a porta e conseguimos, louvado é o nome do Senhor, chegar até aqui. Na obra do Senhor, irmãos, eu não vou dizer que é difícil, mas também não vou dizer que é fácil. Quando o Senhor me tirou da minha terra para me resgatar em um lugar distante, o Senhor permitiu fechar a porta de emprego para mim. Passei algum tempo, uns 2 anos, desempregado. E para Deus realizar uma obra na minha vida, o Senhor me tirou do Ceará, me levou para Natal, no Rio Grande do Norte, muita escassez naquela época, e fui morar de favor na casa de uma tia minha. Na época, ela era da Igreja Batista, e ela me evangelizava, convidava a ir à igreja, e nunca havia aceitado o convite. Em uma certa oportunidade, ela saiu para a igreja, estava em casa, sentado à porta, e o Espírito de Deus veio, me tocou, e disse: levanta-te, procura uma igreja. E aquilo foi louco, foi novo para mim. E levantei, segui a voz do Espírito Santo, procurei uma igreja, passei por várias igrejas, mas ao chegar em uma Assembleia de Deus, entrei, assisti o culto, e no final do culto o pastor fez um apelo. Levantei-me da minha cadeira, não senti quando me levantei, porque o Espírito de Deus me levou até o altar. Lá abri a minha boca, confessei a Jesus, e naquela oportunidade eu disse ao Senhor: Senhor, eu quero Te servir. Senhor, eu quero Te adorar. E no dia seguinte, numa segunda-feira, havia culto. E a primeira pessoa que chegou à igreja, 6 horas. O culto era 7h30.
O pastor morava ao lado, bati na casa do pastor, e ele estranhou, puxa, eu já havia aceitado Jesus um dia seguinte, e perguntou, irmão, ainda é cedo. Eu disse, pastor, o que é que tem para fazer na igreja? Ele disse, meu filho, a igreja tem que varrer, tem que limpar a igreja, e foi meu primeiro dia, servindo ao meu Senhor, adorando ao meu Senhor, prestando serviço ao reino do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E ali Deus começou a realizar uma obra muito grande na minha vida. Depois de algum tempo salvou a minha esposa, né? E nesta igreja, nesse ministério, há 15 anos atrás, que é os anos que tem a igreja no Juazeiro do Norte, eu estou ali servindo, adorando e levando a palavra do Senhor. Né? E dias após a minha viagem, a que eu estava adorando ao Senhor e chorando, porque dias antes de vir para cá, viajei a uma das nossas congregações, que fica a 180 quilômetros, né, do Juazeiro do Norte até este local. E cheguei lá da cidade ao lugar onde temos a igreja, são mais 15 quilômetros. E isso era 3 horas da tarde, porque era um horário programado por mim, porque iria viajar e teria muito compromisso para resolver. E os 15 quilômetros tirei na chuva, de moto. Cheguei na igreja encharcado, cheio de lama. E o que me chamou a atenção naquela oportunidade é porque os irmãos chegavam de pé, de carroça, com as Bíblias dentro de sacola e com alegria tremenda em servir e em buscar a presença do Senhor. Aí nós temos um conforto desse, uma casa linda para adorar ao Senhor, e muitas das vezes deixamos a oportunidade de estar aqui para estar em casa, irmãos. E a gente fica pensando, digo, Senhor, como é que pode isso? Bendito é o nome do Senhor. E cada oportunidade que o Senhor nos concede é uma oportunidade que Ele nos dá para abençoar a nossa vida. Se eu for contar hoje aqui, pastor Jaime, o que Deus já fez de manhã até a tarde na minha vida, o Abel estava comigo, não sei se ele prestou atenção nos detalhes, é coisa grande, irmãos. É coisa para crente. É coisa para quem crê. Bendito é o nome do Senhor. Então, como o pastor falou, estamos ali em Juazeiro do Norte, uma cidade bastante idólatra, né? Uma cidade de 270 mil habitantes. Temos na faixa de 22 mil crentes, muito pouco ao nível de habitantes da localidade. E uma cidade, irmãos, que leva 2 milhões de pessoas a frequentar uma romaria para adorar um Deus que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvido, mas não escuta. 2 milhões de pessoas, irmão, em uma romaria. São 3 romarias que tem ali durante o ano. E a gente, muitas vezes, a gente para um pouco, né, e deixa de realizar aquilo que Deus quer que a gente realize. Você já parou um pouco para pensar qual é o teu chamado? O que é que tu tem feito a favor do reino do Senhor? Nós temos na região do Nordeste mais de 10 mil povoados que não têm a presença de nenhum cristão. Temos lugar na região, cidades que temos 1% de pessoas servindo a Deus. Mas um lugar que Deus tem com muita misericórdia, abençoado, aberto portas. E hoje esta igreja, no Nordeste, está no Ceará, Paraíba, Pernambuco e Maranhão, para a glória de Deus. E com projetos de avançar. Eu tenho um desejo no coração que vem ardendo há uns 4,
5 anos, o pastor Jaime, inclusive, acompanha, já me orientou, a ir lá no Piauí, no estado do Piauí. Inclusive, estive lá alguns meses atrás, fiz uma visita lá e estamos orando para que Deus nos abra uma porta naquela localidade. Temos 5 estados para entrar. Temos o Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Sergipe e Piauí. E quem crê que a gente pode alcançar, diz amém. Esta igreja é uma igreja missionária, irmãos. É uma igreja que tem investido, o pastor tem investido em missões, temos trabalhado em missões. Eu lembro que alguns 4 anos atrás eu passei um e-mail para o pastor Jaime, disse, pastor Jaime, eu quero entrar no Maranhão. Não sei se ele lembra. E vou fazer uma viagem para o Maranhão e queria que o Senhor nos abençoasse. E ele, na época, nos mandou uma oferta, né, equipamos a nossa primeira igreja, ali no estado do Maranhão. Deixamos a igreja montada, começamos a igreja com um casal de missionário. Isso há 4 anos, né, atrás. E hoje a igreja do Maranhão são 12 congregações espalhadas na região. Aplauda o Senhor por isso, irmãos. Isto é milagre. Isto é Deus abrindo as portas para avançar o Evangelho. Isso é Deus usando uma igreja, bendito é o nome do Senhor, que investe na obra missionária. Estamos hoje no estado do Maranhão, na capital, São Luís, em uma cidade chamada Passos do Lumiar, São José do Ribamar, e contamos hoje naquela região com, não é 12, mas me enganei, são 13 congregações. Alguns imóveis já do próprio ministério, a igreja crescendo, avançando, a comitiva de obreiro abençoados, avançando no campo, e isso é Deus aprovando a obra desse ministério. Ceará, estamos com 13 congregações no Ceará, né, na região do Cariri, entre as cidades circunvizinhas. Estamos no Pernambuco, na cidade de Ipubi, e na cidade de Petrolina, onde estamos com trabalho missionário. E no estado da Paraíba, né, na cidade de Cajazeira, onde contamos ali também com 2 congregações implantadas naquela região. Daí, em meio a tudo isso, estamos realizando 5 construções. E a nossa matriz está em obra, inclusive o pastor Jaime esteve lá agora, no mês de dezembro, no nosso aniversário, de 15 anos, encontrou lá uma igreja, não sei se ele comentou aqui, sem piso, no piso grosso, ainda sem cerâmica, né, em fase de acabamento. Né, e ele, quando entrou, que ele viu, Deus tocou no coração de imediato, no dia seguinte. Né, demos uma rodada boa no comércio do Juazeiro. E nos surpreendeu que o pastor Jaime, ele comprou a cerâmica que a gente sonhava em ter para a igreja. Sonhávamos com aquela cor, sonhávamos com porcelanato. Né? Ele fala na loja, juntamente com o pastor Uzias, pastor Maurício. Estava eu, estava meu filho, adquiriu toda a cerâmica, uma quantidade bem a mais daquilo que iríamos usar. Né? E o pastor conseguiu nos surpreender naquela ocasião, naquele evento tão bonito da igreja. Eu não sei se eu posso contar aqui. Né, mas eu vi o pastor fazendo uma ação, irmão. Talvez você nunca tenha visto isso, mas eu tive o privilégio de ver. Você pode olhar, pastor Jaime, puxa, pastor Jaime. O pastor Jaime estava na minha cozinha. Estava lavando louça, estava ajudando a fazer a comida da janta. Eu digo, Senhor, como tu é bom. Como falou a irmã ali, como o Senhor nos honra aqui na terra. Como o Senhor nos dá a alegria, né, de conviver em família, de conviver em comunhão e de contemplar as maravilhas que Deus tem feito em nossa vida. Louvado é o nome do Senhor. Então, isso é o que Deus tem feito, né? E coisas grandes estão por vir. Estamos com projetos aí 2018 e nosso primeiro projeto é Piauí. Irmãos, orem pelo estado do Piauí. Deus colocou uma cidade
no meu coração. E para entrar naquela cidade ali tem que ter coragem. É uma cidade chamada Betânia do Piauí. 1%, né, 3 igrejas localizadas na cidade. Inclusive, há alguns meses atrás, mandei uma missionária nossa, está lá. E peço aos irmãos que orem para que naquela localidade Deus possa nos abrir uma porta. Louvado é o nome do Senhor. Você tem essa liberdade de participar, de fazer parte de uma igreja que investe em missões. Mas voltando ao texto da palavra do Senhor, né, o qual nos fala que Jesus se aproximando, né, dos discípulos, a Bíblia diz que ele delega toda a autoridade. Autoridade para quê, irmãos? Para estar sentado dentro da igreja. Autoridade para estar parado, pensando, perdendo tempo, enquanto tem uma multidão de almas precisando de uma palavra proferida da tua boca. Louvado é o nome do Senhor. Jesus nos deu autoridade. Jesus nos deu poder. Jesus nos escolheu em meio a uma multidão para levar uma palavra de esperança, de consolo, de tranquilidade para aquele que está perdido. Eu estive na última viagem minha ao Maranhão, estive em uma localidade que a gente estava implantando uma igreja. E às vezes a gente fica questionando, Senhor, por que abrir uma igreja em uma determinada localidade? Por que estar naquela localidade? E ali o pastor que está lá me chamou, pastor, vamos fazer uma visita. E saímos aí fazer uma visita a uma casa que ficava no fundo da igreja. E quando cheguei lá, me deparei com um senhor sentado em uma cadeira, deficiente, físico. Tinha saído do presídio, tinha pegado 15 anos de prisão, mais de 10 homicídios. E começamos a pregar, a evangelizar para aquele cidadão. E ele nos falou, hoje eu não vou ao culto, mas quando forem inaugurar a igreja, eu estarei no culto. Eu vou aceitar esse Jesus aqui nesta igreja. E eu comecei a pensar, a refletir, Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Tua palavra. E pregamos, anunciamos o Evangelho. E na inauguração da igreja eu não estava presente, mas tive uma boa notícia que ele estava lá. Que aquela palavra que havia semeado com autoridade, com poder no Espírito de Deus, havia feito efeito no coração daquele homem. A palavra ela não é liberada em vão, irmãos. Quando você ministra, você prega para alguém, a semente está sendo plantada. Louvado é o nome do Senhor. E no ato da inauguração, no apelo final, ele aceitará Jesus como Salvador. Está lá na igreja. E eu digo, Senhor, às vezes a gente ora, a gente chora, a gente sofre para ir ao campo. Às vezes a gente não entende o porquê de estar naquele lugar, mas onde o Senhor te levar, há um propósito a ser realizado, bendito é o nome do Senhor. E olha lá, a igreja localizada, ele morando no fundo da igreja e servindo a Jesus naquela igreja. Uma igreja construída de madeira, de barro, uma igreja simples, humilde, mas cheia do poder de Deus. Cheia da autoridade de Deus. Uma igreja valente que não perde tempo de anunciar a verdade. Louvado é o nome do Senhor. Por isso a Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade no céu e na terra. E nos delegou uma responsabilidade. Ide, pregai o meu evangelho. Fazei discípulo em todas as nações. Não há limite. Não há barreiras. Nada pode nos deter. Nada pode nos impedir.
Nada pode atrapalhar a obra que Deus colocou a ser realizado por cada um de nós. Louvado é o nome do Senhor. Hoje fizemos uma visita a uma irmã. E ao falar brevemente da obra do Senhor, ela começou a chorar. Porque ela tem muito amor pelas almas. Muito carinho pelas almas. E ela tem nos abençoado, entrado em contato conosco, tem acompanhado o trabalho e tem abraçado a causa. Louvado é o nome do Senhor. E eu fiz questão de hoje estar lá, falando para ela, abraçando e testificando aquilo que Deus tem usado esta igreja para fazer fora desse estado. Bendito é o nome do Senhor. Então Deus nos delegou esta responsabilidade. E a Bíblia diz que ai de mim se não pregar, se não anunciar, se não ministrar, se não levar esta palavra, irmãos. Aí a gente acompanha hoje a dificuldade que muitos colocam em servir a Deus, em estar na casa de Deus, em orar buscando a presença de Deus, em comprometimento com o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, bendito é o nome do Senhor, mas é algo além disso, é a eternidade, bendito é o nome do Senhor. Jesus diz, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu fico olhando e vendo e analisando a palavra do Senhor. Eu tenho dito, Senhor, continua a me ajudar, Senhor. Continua a me sustentar na tua presença, Senhor. Continua motivando o meu espírito, a minha alma, a minha vida para realizar a tua obra, Senhor. Porque a recompensa que o Senhor tem para aqueles que fazem a obra do Senhor, irmãos, é algo muito grande. É algo muito forte, é algo tremendo, irmãos. Faça com muito carinho, com muito amor, com muito zelo, porque o que Deus tem preparado para cada um de nós é algo extraordinário. Louvado é o nome do Senhor. Digo, Senhor, como é que eu estou aqui hoje, Senhor? Eu não tinha nada, a igreja está em obra, temos igrejas em obra, não tínhamos condição nenhuma para estar aqui. Mas sabe quem nos trouxe aqui, irmãos? O Senhor. O Senhor nos permitiu ganhar 2 almas lá em Paraty, nesses dias que passamos lá em Paraty. O Senhor permitiu pregar para meu pai naquele lugar ali em Paraty. O Senhor me permitiu ser muito abençoado depois que eu cheguei aqui. O Senhor me honrou em estar neste lugar, ministrando a palavra do Senhor. Como Ele é bom, como Ele é fiel, como Ele cuida de cada um de nós. Como Ele abre porta onde não tem porta para nos abençoar. Deus fez coisas grandes na minha vida. O pastor chegou na minha casa e conseguiu enxergar algumas dificuldades, porque o pastor onde chega enxerga as dificuldades. Tem carinho pelas ovelhas. E o pastor Jaime, mesmo a gente tão distante, tem nos prestado um carinho muito grande. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo muito a Deus pelo pastor que eu tenho. Pelo pastor que Deus me presenteou para conviver mesmo distante, mas nos acompanhando todos os dias em oração. Então, que eu peço, amada igreja do Senhor, que desperte, que leve a mensagem, que levante das vossas cadeiras, que diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero ir, Senhor. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E Jesus diz, rogue ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a seara. E eu fico olhando para você aqui nesta noite. Você foi escolhido em meio a uma multidão para estar aqui. Você tem o brilho do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você tem chamado de Deus na tua vida. Então diga, Senhor, eis-me aqui, eu vou realizar a tua obra.
Eu vou estar ao lado do meu pastor. Eu vou orar, eu vou consagrar, eu vou evangelizar. Eu vou fazer tudo aquilo que Deus me permitir fazer para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Faça isso, irmãos. E você vai ver como Deus vai te honrar. Como Deus vai te abençoar. Como Deus vai abrir as portas para a tua vida. Como Deus vai salvar a tua família. Como Deus vai te abençoar no teu ministério. Como tu vai contemplar todas as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Bendito é o nome do nosso Deus. Então ore por aquela obra. Lembre de cada irmão, de cada irmã que está no labor. Deus tem nos honrado, tem nos abençoado. E quando eu vier aqui da próxima vez, eu quero dizer, irmãos, nós estamos no Piauí. Irmão, nós estamos no Rio Grande do Norte. Irmão, nós estamos em Alagoas. Irmão, nós avançamos em todo o Nordeste brasileiro, porque a obra é do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Agora, para isso acontecer, irmãos, vamos precisar da tua ajuda. Vamos precisar do teu apoio. Vamos precisar da tua fidelidade. Eu estava olhando hoje de manhã aqui, eu cheguei aqui, irmãos, e fiquei namorando com cada espaço dessa igreja. E eu realizando uma obra bem menor do que essa, claro. E tem dia que a gente está arrancando os cabelos, dizendo, Senhor, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer para concluir esta obra? Aí vem na minha mente, eu pensando, meu Deus, e como é que não é o pastor Jaime? Com a obra deste tamanho, para concluir, com tanta coisa ainda aqui para realizar, com igrejas construindo lá fora, como eu falei para os irmãos, só no Nordeste são 5 que estão sendo construídas, e fora todo o campo, fora Minas, fora o Espírito Santo, e fora onde esta igreja tem avançado. Como é que não está meu pastor, muitas vezes pela manhã, orando, chorando, dizendo, Deus, levanta alguém para abençoar, alguém para nos ajudar, para nos apoiar. Então, ore, amados, invista na sua igreja, invista na obra missionária. Olhe para as almas com muito amor, com muito carinho, porque Jesus está voltando. E ai de nós se não pregarmos este evangelho. Então você cooperando, orando, sendo fiel ao Senhor, o evangelho vai prosperar muito, esta igreja vai crescer muito, e você vai ter muitas boas novidades do campo de bom sucesso. Bendito é o nome do Senhor. Então que Deus os abençoe. Vou passar para o meu pastor, ele ainda quer falar aos irmãos. Estaremos aqui até terça-feira da próxima semana. Estaremos visitando alguns irmãos. Louvar a Deus pelo carinho, pela recepção, pelo abraço. Por uma igreja que tem orado por nós, que tem nos ajudado, que tem nos apoiado. Que Deus continue a abençoar muito meu pastor, para que ele continue com esta visão, que muitos homens de Deus perderam esta visão de missão, irmãos. Perderam esta visão de reino, de obra. Muitos estão preocupados consigo mesmo. Mas esta igreja, o nosso pastor não. Está preocupado com o reino, com a obra e com o campo missionário. Amém? Que Deus nos abençoe. É um prazer, uma alegria muito grande estar com os irmãos. Meu pastor, obrigado pela oportunidade. Obrigado por nos honrar, e que Deus continue te abençoando e colocando no Senhor cada dia esta visão por missão.